Foi sofrido, mas essa foi a 5ª vitória seguida do Corinthians no Brasileirão, algo que não acontecia desde 2017 e que mantém a equipe esperançosa de terminar a temporada com as vagas na Libertadores e na Copa do Brasil do ano que vem. Nós estamos contentos de lo que estamos fazendo, disfrutando, desculpa la expresión, de Corinthians, de jugar aquí increíble, la torcida, no, y están creando algo que para nosotros es insignificante totalmente, porque nosotros estamos disfrutando cada día acá con el grupo. Entonces, tomara que me pueda quedar toda la vida acá, y si me quedo en un mes, agradecer porque estoy siendo muy feliz, estoy disfrutando mucho, era un sueño y lo estoy disfrutando, o sea que lo voy a disfrutar hasta el último día. Agora a gente pode sim trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, relaxar jamais, porque nesse clube não é permitido relaxar, a gente tem que sempre estar olhando para cima, brigar pelo mais alto lugar no pódio, essa que é a verdade. Se ainda restam 4 jogos, a gente quer mais e a gente vai brigar e trabalhar para que a gente consiga aumentar mais ainda essa sequência de vitórias. E aí esse jogo do Corinthians, nesse calor que fez hoje 30 graus em São Paulo? Impressionante, impressionante. Mas mesmo assim, nós podemos observar como o jogador mais leve, ele começa a tocar mais a bola, joga mais, começa a desfrutar mais do futebol. Então nós vimos um Corinthians totalmente leve os primeiros 20 minutos. Amassando o Cruzeiro. Amassando o Cruzeiro. Um Corinthians que foi bem escalado. Gostei da escalação do Ramon, até porque o Bidon hoje, para mim, é um dos principais jogadores do setor de meio campo. O Carrilli não jogou bem, né? É um bom jogador, mas ainda está muito abaixo daquilo que o torcedor espera. E aí na frente, lógico que Memphis e o Yuri Alberto estão fazendo o trabalho deles, e ali os dois laterais cresceram muito, né? O Bidu e o Mateuzinho cresceram muito. Então quando o resultado começa a aparecer... Hein? Eu quero dizer que eu falei 2-1 ontem aqui no Gazeta Esportiva. Viu, diretor? Você tem que recuperar. Porque eu falei 2-1 aqui ontem. É que era outro diretor. Gol de quem que você falou? Não falei, não pediram o gol. Era outro mas diretor. Eu ia falar Memphis e Yuri Alberto, se me perguntassem. Tá vendo? Eu ia falar. Memphis, com certeza eu ia falar. Com certeza, né? Que golaço, né? Você viu o golaço dele? Foi um golaço. Agora, não, foi um golaço. E eu estava até conversando com o Roy Mackay. O Roy Mackay é o holandês, né? Também centroavante da seleção da Holanda. Estivemos juntos agora, esse final de semana. E ele comentando, né, do treinador falando sobre o Memphis. Que precisa voltar à sua condição física, né? Então, ele espera que ele volte à sua condição física para, em março, voltar para a seleção holandesa. Então, eu creio que é um jogador que está nos olhares do treinador da seleção da Holanda, e aí os resultados aqui também precisam aparecer para que ele possa ser convocado. Hoje ele ficou até o fim, praticamente, né? Ele saiu quase nos acréscimos. Já estava cansado, né? Estava muito cansado. Estava muito cansado. Mas acho que todo mundo estava cansado hoje, né? O calor muito forte. Ele tomou um cartão infantil, né? Porque por mais que ele tenha reclamado depois do jogo que foi injusto o cartão, as imagens foram claras a mostrar que ele ficou entrando e saindo do campo ali para parar o jogo um pouquinho, para deitar no campo. Se ele já estava machucado fora de campo, tivesse ficado fora de campo para ser atendido. Ele voltou para cair e o árbitro viu, percebeu, e o árbitro foi muito claro ao sinalizar. Mas isso deveria ser um pouco maleável, né? Mas é que aí ficou nítida a intenção do Memphis de ganhar um tempo, sabe? Aquela famosa cera, como um goleiro que fica ali segurando a bola para bater o tiro de meta. Vai fazer falta, hein? Vai. O jogo contra o Vasco... Jogo importante. É importante, até mesmo pro próprio Vasco. Também, né? porque o Corinthians acabou de ultrapassar o Vasco na tabela. Sim. E o Yuri Alberto saiu de campo machucado hoje. Sentiu a coxa no intervalo. E aí não sabemos se é uma lesão, se não é, e se for. De repente o Corinthians pega o Vasco sem os dois. Sim. Vai ter que botar outro Romero, não sei, que aí Pedro Raul, que entrou no lugar do Memphis. Entrou hoje. Então, de repente o Corinthians tem um prejuízo muito grande por conta da ausência do Memphis e uma provável ausência do Yuri Alberto. Se o Yuri puder jogar,
já melhora um pouquinho a situação, né? E 5 vitórias seguidas, acho que pouca gente imaginava que de 20 rodadas na zona do rebaixamento, o Corinthians estaria falando com realismo de uma vaga na Libertadores. Eu estou bancando aqui já faz um tempo que o Corinthians vai para a Libertadores. E está se confirmando. Está se confirmando. E um dos destaques dessa vitória do Coringão, o holandês Memphis Depay, não gostou nadinha de jogar às 11 da manhã, debaixo de todo esse sol. No story do Instagram dele, o jogador postou o gol com as seguintes informações na legenda. 11 horas da manhã, 30 graus, e ele colocou a frase: não tente isso em casa. Na saída do gramado ele foi mais direto, abre aspas para o que o Memphis falou. Primeira vez que eu jogo nesse horário nessa carreira, quer dizer, na vida dele. Não entendo por que isso ocorre no Brasil. Mais de 30 graus, mas temos que lidar com isso. Vocês acham justa essa reclamação deles? Eu acho muito justa. Eu acho justa, e os atletas precisam se manifestar. Os atletas precisam falar, porque se ninguém fala, esses dirigentes vão tomando as decisões do jeito que eles querem. Né? Até porque colocaram o jogo às 11 horas para beneficiar o Cruzeiro, que teria a viagem agora para a final. Então é lamentável nós vemos esses tipos de coisas no Brasil acontecer. Até porque o jogador não se manifesta. Vamos lá. A única coisa que não é de hoje. Desde que eu sou criança, tem jogo 11 da manhã. Então, é uma coisa que sempre foi assim e é errado. Não estou falando que é certo. É melhor ser 4 da tarde. Não, deveria ser. Ou então faz 10, 9 da manhã. Não, é muito cedo, não dá. Mas tem que essa ser 4, hora 5 da tarde. Foi igual a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Também. Você que passou teve jogo por isso. lá. Eram outros tempos. Tudo bem. Tudo bem, mas era meio-dia o jogo lá com 50 graus na cabeça. Foi muito intenso aqueles momentos nos Estados Unidos, né? Mas hoje é jogo quarta, domingo, é muito desgastante. Um aí você coloca 11 horas da manhã... Deve desgastar muito. Imagina que você não pode. E agora vai jogar domingo? Que imagina horas? o preço. Só eu acho que não às 11, né? Não, senão você emagrece muito. Fim da tarde. Olha, se enganou quem achou que não teríamos um reencontro entre Cássio e Corinthians, já que o Cruzeiro poupou os titulares. O goleirão esteve na Neoquímica Arena, ele ficou no camarote e ele foi ovacionado pela torcida. Após o jogo, o Cássio deu um pulo nos vestiários, conversou rapidinho com o Salazar. Você poder estar aqui, receber o carinho das pessoas, ver as pessoas que eu trabalhei, tem muitas pessoas que eu trabalhei desde... Até estavam aqui antes mesmo de eu chegar no Corinthians, então é muito respeito, é muito legal, assim, e lógico que não só agora, toda vez que eu vim aqui vai ser um jogo diferente. Acho que vou ter que preparar psicologicamente muito bem, assim, por tudo que eu vivi aqui, pelo carinho, por tudo. Sou um cara que de repente não sou muito emotivo em demonstrar minhas coisas assim, mas... tenho muito amor, carinho e respeito por tudo que eu vivi aqui, vivi coisas inesquecíveis e vou estar sempre guardado na minha memória, assim, e eu tenho muito respeito por essa instituição, muito carinho e desejo sempre o melhor pro Corinthians. Ai, que legal, ele merece, né? Mas depois o Paulo Sérgio e o Alex Miller vão comentar. Antes, bora falar de Obra Max? O que vocês acharam? Bonito, né? A gente não tem a imagem do povo gritando pro Cássio? Não temos. Mas eu acho que o Cássio, obviamente, mereceria as homenagens todas e eu não conceberia ver algo diferente do que isso, né? Assim, o Cássio pela primeira vez pisando na Neoquímica Arena, por toda a história que ele construiu dentro do clube. Como adversário, né? Mas acho que já houve vários casos de jogadores que saíram de um clube em que ele fez muito sucesso, que virou ídolo, e depois foi jogar num clube e enfrentou aquele time em que ele virou ídolo, né? E em vários clubes isso aconteceu. Me lembro do Edmundo, quando saiu do Palmeiras, foi jogar em outros times. Aí uma vez ele voltou para o Palestra Itália pelo Figueirense, e a torcida do Palmeiras gritou tanto o nome dele que ele saiu de campo chorando, e no mesmo ano o Palmeiras recontratou o Edmundo. Então, assim, são coisas que acontecem com grandes jogadores que marcam época dentro de um clube, e não seria diferente com o Cássio, que para mim é o maior goleiro da história do clube e um dos maiores jogadores da história do Corinthians. O Casagrande, né? Também. O próprio Casagrande, pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo. Então, sem dúvida nenhuma, o Cássio é um cara do bem, né? Um cara do bem, é um cara que, infelizmente, saiu numa situação muito ruim, mas eu creio que hoje ele viu o Corinthians feliz, né, cara? Porque por ter saído da situação ali do rebaixamento e ser ovacionado pelos torcedores, é um cara que merece.
E falando em goleiro, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, falou sobre a situação do goleiro Hugo e parece que o Timão tem um prazo apertado para garantir em definitivo o jogador. Colocar o transfer ban, todas as situações que precisa ser exercida em relação ao Hugo, ao Kaká. Existe um trabalho muito eficiente, muito qualificado dessas equipes. O Corinthians está trabalhando fortemente, né, para que essas ações estejam resolvidas. Um time muito forte do jurídico, dirigido pelo Vinícius Cascone, o financeiro pelo Pedro, então eles estão cuidando sobre essas situações. Eu tenho conversado diariamente e estou muito tranquilo, porque o que me passaram, o que eles têm me passado é que no momento certo, na hora certa, as ações serão realizadas e nós teremos tranquilidade para continuar trabalhando. Agora toda a parte burocrática ela precisa ser finalizada e até dia 30 é a data limite. Então por isso que precisa realmente ser tratado pelos advogados, pelos jurídicos, porque são detalhes e esses detalhes realmente eu não posso falar com propriedade. Tranquilo, porque sei que está sendo bem tratado. E aí? Tudo ajuda, né, Mi? Tudo ajuda os resultados. Os resultados começam a aparecer e você tem uma tranquilidade maior para tratar dessas coisas. É lógico que hoje perder o Hugo, ninguém pensa nisso. Até porque Mas corre risco. Corre risco, mas eu creio que primeiro as coisas já estão se normalizando lá, porque em outros tempos quem iria estar dando entrevista seria o presidente, não seria o Fabinho. Então as coisas já estão tem que se preservar. E é muito bom o Fabinho vir a público, se colocando, explicando, deixando o torcedor mais tranquilo. Então, sem dúvida nenhuma, a fala dele me convence que está tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Eu não sei se está tudo tão tranquilo assim, porque ele também não vai chegar a público e falar para o torcedor, olha, tô com muito medo de perder o Hugo Souza. Eu acho que a gente... O meu sentimento em relação à fala dele foi coerente. Ok, não, foi coerente. A fala tem que ser essa mesmo, né? O jeito que ele falou e o que ele falou tá certo. Ele tem que passar otimismo, confiança, mas... Os dias estão passando e o tempo passa rápido, a gente sabe disso, né? Chega final de ano. E dia ano. 30 é o limite. Hoje é dia 20, faltam 10 dias para o Corinthians exercer a preferência. Se o Corinthians em 10 dias não comprar o Hugo Souza, o Flamengo ele tem a liberdade de negociar com quem ele quiser. Se o Palmeiras quiser ir lá e comprar o Hugo Souza, ele compra do Flamengo. O Corinthians não pode fazer mais nada. Então o Corinthians tem até o dia 30. E é barato, não é que é caro. Peraí, que é o Palmeiras? Não, dei exemplo. O Inter pode ir lá, o São Paulo pode ir lá. Se fosse a tia Leila, já comprava. Eu também, se eu fosse ela, eu ia. Você acha que não? Que ele é bom, Fabinho, você tá estando, hein? Não. Vocês estão ouvindo? Tá se eu fosse a tia Leila... Se eu fosse o Marcos Braz, eu ia lá e comprava. Aqui, ó. Passa dele. Comprava e recomprava. Ficava com 100% de novo. É verdade. Pelo que tem lá, o Hugo tá melhor hoje. Então. Gente, hoje também é dia de final do... Falando ainda de Fabinho Soldado, posso garantir para você que Fabinho Soldado quer muito Sérgio Ramos no Corinthians. É ele que quer contar com o espanhol. Ele entende que é um jogador que tem muito a acrescentar, que tem uma liderança de vestiário que pode ajudar bastante o Corinthians. Entende, tem mantido contato com o staff do jogador, tá? Para saber da questão física dele, tem se agradado muito, né, do que tem escutado. Então eles entendem que o Sérgio Ramos ainda tem, além da experiência, além da técnica, ainda tem a questão física, né, que pode dar retorno sim para o Corinthians. É um jogador de 38 anos, né, que eu já mostrei os números aqui, não vou mostrar de novo, né, repetindo o vídeo, mas já tem. Só você procurar aqui no canal. Ele tem ótimos números no Sevilha, né, da Espanha, que foi o último clube, né, que o Sérgio Ramos defendeu. Ótimos números mesmo, né, sendo titular em quase todos os jogos que atuou. Enfim, bastante gols, inclusive. É um jogador que pouco se lesiona. Então, é um atleta que está cuidando da saúde. O Corinthians tem recebido as informações. E a notícia boa para o torcedor corintiano é que tá existindo os contratos, né? Aliás, até para reforçar a minha informação, hoje foi perguntado sobre Sérgio Ramos no Corinthians e o Fabinho Soldado não disse que não. Ele sorriu e falou, tá querendo me pegar, né? E não quis falar sobre o assunto. Mas ele é um, né, dos dirigentes que estão focados em tentar a contratação do Sérgio Ramos para a próxima temporada. Não estão falando sobre valores no momento, tá? Mas o Corinthians já planeja 2025
e tem conversado principalmente sobre questão física, foco, projeto do jogador ainda, né, no seu final de carreira. Então, Sérgio Ramos continua muito no foco do Corinthians e ele é, sim, um dos jogadores que mais interessa, talvez o da posição de zagueiro, a prioridade para Fabinho Soldado no Corinthians na temporada 2025. Comenta aqui embaixo se você acha que o Fabinho está certo em relação a Sérgio Ramos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like para me ajudar e o seu comentário para eu ler depois se você é a favor ou não de Sérgio Ramos no Corinthians. Deixa o like, comente aqui. O preferido do técnico, o preferido, né, do Fabinho Soldado, o diretor executivo do Corinthians, para ser o técnico do Corinthians no ano que vem, é Ramon Dias. Foi o Fabinho Soldado que segurou a onda do treinador que seria demitido se o Corinthians perdesse para o Palmeiras. Ele segurou a onda antes, porque a pressão era forte para uma demissão logo após a eliminação para o Racing na Copa Sul-Americana. São 5 jogos consecutivos com vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro e por isso, né? O Fabinho Soldado está muito satisfeito com o trabalho do Ramon Dias. A intenção dele é continuar com o Ramon para a próxima temporada, mas isso não está garantido, porque Augusto Melo, né, e os seus pares, ali, aqueles que ficam em volta do Augusto, querem outro técnico para a próxima temporada. Aliás, o Corinthians segue negociando com o Luiz Castro, segue avaliando outros nomes no mercado, e um nome que ganha, né, um lobby muito forte é o nome do Sérgio Conceição. A questão é que hoje não existe ainda nenhuma negociação aberta com o Sérgio Conceição, mas muitas pessoas que estão em volta do Augusto, inclusive do Fabinho Soldado, pedem para que eles abram uma negociação, já que acham financeiramente um técnico viável. A questão é o projeto de carreira do Sérgio Conceição, que o Corinthians teria que apresentar algo que venha, né, o convencer a trabalhar no futebol brasileiro. Isso porque o Sérgio Conceição quer permanecer na Europa e principalmente trabalhar no futebol italiano, onde foi jogador ali, domina o idioma, a língua, e ele gostaria de trabalhar por lá como técnico, ele que é multicampeão no Porto. Então a gente vai ter que aguardar, o lobby existe, né? A torcida gosta, as pessoas que ficam em volta do Augusto gostam, não são os conselheiros, não. Estou falando de pessoas que, inclusive, sentam na mesa para negociar e fazem parte ali, né, do projeto de scout do Corinthians para buscar novos jogadores. Então, existe pessoas que fazem lobby já pelo Sérgio Conceição. Em negociação, uma negociação travada, Luiz Castro. Né? Uma situação, outra travada, Ramon Dias. Né? E se alguém duvide muito, aí, alguém acha que o Ramon está garantido para o ano que vem, é só você pegar as entrevistas. O Ramon não consegue confirmar que fica, não confirma isso nas entrevistas. O Emiliano também não fala se fica nas entrevistas. O Fabinho não deixa claro que o Ramon está garantido para o ano que vem, o Augusto muito menos. Então tá na cara, né, gente? Além das informações, é só você observar nas entrelinhas, nas entrevistas pós-jogos, que o Ramon Dias não está nada garantido. É o preferido do Fabinho, mas o Fabinho não é quem manda no Corinthians. Ele é um braço forte hoje lá, mas tem muita gente que quer um treinador novo para iniciar a próxima temporada. O que você faria se você fosse hoje dirigente do Corinthians? Você manteria Ramon Dias, iniciaria o trabalho com ele, ou você iria para cima de Sérgio Conceição, ou pagaria o que Luiz Castro quer? Quase 3 milhões de reais. É claro que pode fechar, tem 2,5 milhões, ou até menos do que isso. As conversas estão acontecendo e, claro, nada fechado. Até porque os resultados do Ramon também atrapalharam um pouco os planos, né, de Luiz Castro e companhia. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.